Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Um oferecimento do Grupo Pra Frente Brasil. Atendendo bem para atender sempre. Olá, você que acompanha as redes sociais do Jornal Preto no Branco. Nós estamos chegando com mais uma edição do podcast De Olho no Esporte, sempre com o apoio do Grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e transportadora. Hoje nós vamos falar com a Fran Chalchuk, que é coordenadora técnica do Vôlei Clube Cascavel, e também com Orley Silva, que fala sobre a volta do Metropolitano de Marcas no automobilismo cascavelense. Antes, nós vamos mostrar para você o gol da bela vitória do Cascavel sobre o Azures de Pato Branco ontem no Estádio Olímpico, quebrando um tabu aí de nunca ter vencido a equipe do Sudoeste no Estádio Olímpico. Ontem foi quebrado então esse tabu. O Cascavel, com essa vitória, melhorou a posição na tabela de classificação, subiu para a 7ª colocação, está entre os classificados na zona de classificação e na próxima quarta-feira, depois de amanhã, vai a Curitiba, onde enfrenta o Em Crise Paraná Clube. Você confere agora então o gol do Josiel, depois de uma cobrança de escanteio do Robinho, e na sequência tem as entrevistas do Josiel e do Jean falando sobre este jogão no Estádio Olímpico. E defesaço também do Vitor Hugo, né? Estava mal com a bola no pé, que defesaço com a mão agora. Robinho, escola o levantamento de pé esquerdo, toque! Gol do Cascavel! Josiel, número 11, a camisa dele! Boa noite, com certeza é o início de uma grande história, creio eu. Como você disse, foi um jogo bem truncado, né? A gente sabia que ia ser um jogo difícil, uma equipe também do Azures muito boa, mas trabalhamos bem a semana, trabalhamos e descansamos também, né? Porque esses jogos de quarta e sábado, quarta e domingo, não tem muito tempo para trabalhar. Mas graças a Deus aí fomos felizes, fomos seguros ali atrás e na frente ali aproveitou as oportunidades e graças a Deus saímos vitoriosos dentro de casa. Já queria que você projetasse para nós o próximo compromisso, que é contra o Paraná Clube, jogo fora de casa. O Cascavel jogou hoje contra uma equipe que aparecia na parte alta da tabela. No entanto, o jogo de quarta-feira é contra um time que já briga lá embaixo. O que você projeta desse duelo contra um gigante da capital? Sabemos que também vai ser um jogo difícil, né? Paraná é um time que tem uma grande camisa, mas, como eu falei, vamos trabalhar esse tempo curto aí, fazer uma viagem lá e ir em busca desses 3 pontos. Sabemos que eles estão na parte de baixo, mas como todo time que está na parte de cima, eles vão fazer um grande jogo para tentar subir. E não podemos deixar cair para continuar mantendo nossa sequência lá em cima. Para fechar, eu queria que você destacasse a grande virtude desse Cascavel que está subindo na tabela. Como a gente tem comentado ali, nossa união ali, estamos bem fechados ali, um pelo outro ali, e a gente não pode deixar esse clima cair. Sabemos o quanto é difícil o campeonato e se a gente continuar unido dessa forma, a gente vai estar sempre lá em cima. Eu queria que você me falasse um pouquinho o que faltou no primeiro tempo para que vocês conseguissem fazer o gol já no primeiro tempo. A gente conseguiu ver que teve mais posse de bola do Cascavel e menos chances do Azures chegar na trave do Cascavel. Então, mesmo o Cascavel muito à frente e também chegando muito perto da trave do Azures, o que faltou para fazer um gol? Como você disse, né? Tivemos bastante posse de bola no primeiro tempo, tivemos até bastantes oportunidades, mas não acabamos não concluindo em gol. Mas isso aí é normal, também estava bastante quente, que a gente não pode deixar de criar oportunidade. A gente está criando e sabia que no momento certo a bola ia entrar. E graças a Deus o Josiel foi feliz ali no segundo tempo e conseguiu fazer o gol. O que teve de diferente no segundo tempo que fez com que tivesse o gol? Na descida para o intervalo, conversamos ali, sabíamos que tinha que acertar o último passe. E foi isso. No último passe ali, o Josiel foi feliz e acabou fazendo o gol. Josiel, segunda coletiva tua, segundo gol no campeonato. Boa. Queria que você falasse um pouquinho para nós a tua virtude para ter
assumido essa condição de artilheiro do Cascavel, marcando mais um gol da vitória hoje? Bom, eu já joguei ali, né? Na verdade, a temporada anterior eu joguei toda de centroavante. E que nem eu disse na coletiva passada, eu tenho uma certa mobilidade, né? Eu consigo jogar tanto pelos lados e tanto por dentro. Aí o professor optou pelo jogo do Curitiba, né? Desde lá eu venho jogando por dentro e graças a Deus estou me saindo bem e os gols estão vindo. Você disse que os gols estão vindo, oportunismo. Eu queria que você projetasse para nós agora o desafio do meio de semana, que é fora de casa. Sim. Cascavel nessa sequência boa no campeonato. O que esperar desse confronto contra o Paraná Clube? É um jogo difícil, né? O Paraná não está numa situação tão legal dentro do campeonato, mas sabemos que é sempre difícil jogar contra eles, até por conta da camisa, é um time de muita tradição. Vai ser um jogo difícil, mas a gente projeta uma sequência, né? Que a gente vem numa crescente muito boa, a gente projeta um bom jogo lá e voltar com os 3 pontos. Para fechar então, José, eu queria que você comentasse um pouquinho. Hoje o time foi com muitas mudanças, o time titular que iniciou a partida. Essas mudanças, a tendência é que elas se mantenham agora na sequência do campeonato? Até pelo jogo que o Cascavel apresentou? Como a gente vê numa sequência de jogos aí, quarta e domingo, quarta e sábado, né? O professor optou por fazer uma rodagem, né, no elenco. E fomos bem, né? Acredito que é isso, tem que ter a confiança de todos ali e todos estão preparados para entrar e dar o seu melhor. Primeiro, eu queria te parabenizar pelo gol. Obrigado. E eu queria perguntar se vocês sentem diferença e sentem falta do professor ali com vocês, já que ele foi expulso na última partida. O que muda para vocês dentro de campo? Olha, claro que é muito importante, né? A autoridade maior ali para a gente. Mas é isso, hoje a gente não que esqueceu, né? Mas tentou focar na partida e dar essa confiança pro auxiliar. A mesma importância que o professor tem, que ele tem também a nossa confiança. E é muito importante. Lógico que o professor faz toda a diferença ali, né? Até para passar a orientação, a confiança para a gente. Mas é isso, a gente deu essa confiança para o auxiliar, agregou bastante e conseguimos a vitória. Eu vou perguntar a mesma coisa que eu perguntei para o Jean. O que você acha que faltou no primeiro tempo, que apesar de vocês terem mais posse de bola, chegar mais à frente do gol do Azures, o que faltou para vocês realmente fazerem o gol? Olha, eu acredito que foi o último passe. A gente estava criando, mas aí chegava no último passe, a gente errava a finalização ou um cruzamento. Acredito que no segundo tempo a gente voltou, um pouquinho mais paciência e no momento certo soubemos aproveitar a oportunidade. Muito bem, estamos de volta aí com o podcast de Olho no Esporte. Você sabe que a gente sempre fala em nome do Grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e transportadora. O assunto agora é voleibol cascavelense, com a vice-presidente da Associação de Vôlei Clube de Cascavel, da Associação de Cascavel. Também é coordenadora técnica, não é, Fran? E é técnica também às vezes, né? Sim. Quer dizer, faz de tudo um pouquinho, né, Fran? Fran, hoje pela manhã você teve uma reunião com o nosso secretário de esportes, o Alexandre Guerino, o Suco, que todo mundo conhece. O que foi tratada nessa reunião? O que você sentiu aí
deste novo secretário com relação ao vôlei. Oi, tudo bem, Celso? Tudo bem a todos? Foi muito importante, né? Foi nosso primeiro contato aí com essa gestão, né? E apresentar um pouquinho do que a gente já vem fazendo, por mais que acredito, né, que ele tenha conhecimento ali nos bastidores, acompanha o nosso trabalho, mas a gente foi reforçar, né, com ele a importância da participação, né, do poder público dentro da manutenção, né, dos nossos projetos, que são a participação, né, das categorias de base, né, tanto que é um dos assuntos que a gente vai abordar hoje, né, por exemplo, os meninos convocados para a seleção paranaense. Então, a gente colocou a importância, né, para ele de ter os espaços esportivos, né, que atualmente a gente vem utilizando ali o Sérgio Mauro Festugato para treinamento, né, e também o apoio, né, deles com o transporte. Então, para que a gente tenha equipes, né, bem preparadas depois, né, no juvenil, no sub-19, até no adulto, né, a gente sabe, quem é, né, da área técnica esportiva sabe que isso se começa muito antes. Né? Então, se começa com essas categorias de base, sub-13, sub-14, sub-15, 16. Então, junto com essa parceria que nos últimos anos, né, tem dado muito certo com a CEMEL. Resultado positivo, né? Isso, a gente vem participando e categoria de base é assim, é ganhar, é perder, mas é fortalecer a equipe, amadurecer os atletas para que eles se sintam melhores, né, durante esse período, depois que há uma cobrança maior. Então, a reunião foi bem positiva, né? Acredito ali que ele também está conhecendo, né, várias associações, várias organizações ali que estão à frente, né, representando o município de Cascavel por meio do chamamento público, e a gente só aguarda sempre, né, sendo otimista, manter e melhorar. Né? Então, como você acha que foi a recepção dele com relação a isso? Eu acredito que foi positiva, né? Eu percebi muito entusiasmado e interessado em ajudar, né? Em abrir portas, né? A gente colocou até uma questão para ele também, que foi trazer competições para Cascavel, né? Então, a gente falou que a gente sempre procura esse equilíbrio entre viajar e trazer para cá. Né? E para trazer competições para cá, a gente também precisa do apoio, né? Então, a gente tem contado... custos, né? Isso. Não só... O trabalho, né, o trabalho braçal, o trabalho de planejamento, mas existe um custo financeiro também. E também ali, não só a questão do custo, mas também, por exemplo, da estrutura, né? Então, a estrutura que a gente conta, né, com eles ali, que é o espaço esportivo, mas aí tem a limpeza, né, chuveiros, alojamento, precisa transportar colchão de um espaço para o outro, né? Então, quanto melhor a gente recebe, né, as equipes e os clubes, né, do Paraná, melhor a gente fica avaliado e melhor a chance de a gente conseguir trazer novas competições. Legal. Como que está a estrutura do Sérgio Mauro Festugato hoje para treinamento e para, como você falou, receber competições? Ela está boa, né? Teve ali, acho que ano passado, um pequeno probleminha, assim, que eu acredito que foi resolvido, que era uma questão, assim, de um cano, que tinha algumas goteiras, alguma coisa, mas, para nossa sorte, ainda isso não pegava na quadra de vôlei, porque senão isso acaba interferindo. Mas o Sérgio Mauro Festugato, ele é um ginásio, assim, com uma altura boa, né? Tem arquibancada ali. Claro que pensando, assim, num rendimento, né? A gente já comentou outras vezes que seria melhor um piso, né? Sim, pensar com amortecimento, né? Mas assim, hoje ele atende a estrutura nossa de categorias de base. Agora, se fosse pensar, né, futuramente numa Superliga, numa competição de outro nível, assim, alto rendimento mesmo, aí precisariam de algumas alterações. E tem aquelas quadras que podem ser montadas, não é? Para competição, e a CBV usa bastante, né? Sim. Poderia ser utilizado? Tem aluguel, tem empréstimo, tem venda, eu não sei bem certo como que funciona, mas seria tem... o essencial para uma competição de alto nível. Isso, tem aqueles tapetes, né, que a gente fala que são as quadras montadas, né, flutuantes ali com amortecimento, então... Isso é possível, sim, né? Quando tendo uma competição, conseguindo trazer um nível desse, acredito que daria para organizar ali o espaço para receber muito bem. As escolinhas funcionam lá no Sérgio Mauro Festugato? Então, nós temos lá no Sérgio Mauro Festugato, pela própria CEMEL, né? Nós temos escolinhas que são de iniciação esportiva da própria secretaria.
nós da associação, nós não temos escolinha ali no Sérgio Mauro Festugato, né? Nós temos uma escolinha, por exemplo, em outros locais, uma delas é o Clube Círculo Militar, né, ali de Cascavel. Ali no Sérgio Mauro Festugato, a gente trabalha com as equipes de rendimento. Então, por mais que eu tenha, por exemplo, lá, olha, a gente montou um horário, vamos supor, de um treino, né, um exemplo aqui que não tem, mas vamos supor que fosse sub-15. Mas o sub-15 nosso não é uma escolinha sub-15, seriam os melhores atletas de várias escolinhas de Cascavel, né? Por isso que a gente até faz as seletivas, né? E aí os melhores ali, né, dentro da avaliação dos professores, passam a representar o município. A treinar mais em alto nível para competições. Isso. Quais são as categorias que hoje Cascavel é representada? Então, a Federação Paranaense, ela começa desde o sub-13 e vai indo ano a ano, sub-14, sub-15, né, até o sub-21. E é importante fazer esse ciclo todo, né? Como você mesmo falou, que é importante que se comece e que se não queime etapas até. Né? Então, nessa programação assim, de formação de atleta, pensando no exemplo né, que a gente teve aí dos 2 atletas, o Gustavo e o Murilo convocados, né, eles são um exemplo né, dessa formação. Então, eles iniciaram, por exemplo, quando eu ainda estava no projeto lá no São Cristóvão, né, então eles iniciaram com 10 para 11 anos, iniciaram na escola, né, se destacaram o primeiro ano na escola, no segundo ano já foram participar de um paranaense, já começaram a fazer parte do Vôlei Clube Cascavel, jogaram sub-14, jogaram sub-15 e agora conseguiram uma convocação para o sub-16. Ah, legal. Então, o Gustavo e o Murilo. Tanto que foi do nosso trabalho agora pela associação, foi a primeira convocação que a gente teve numa categoria sub-16. Então, isso é legal, né? Então, para mostrar o trabalho da base mesmo. Exatamente. Você está... por exemplo, do sub-17, sub-19 já tiveram convocações, Sim, né? A gente teve, então, agora uma sub-16, isso é um bom resultado, é um ótimo resultado, porque mostra o trabalho que vem sendo feito. Sim, né? No ano passado, retrasado, a gente teve tanto no sub-17, ali 18, né, meninas e meninos convocados, né? O Zé, né, que a gente fala, né? O Paulo, que já tiveram aqui em outros momentos. Mas eles vieram de uma realidade diferente. Então, eles tiveram a iniciação esportiva deles iniciada em outro espaço, até em municípios vizinhos, e aí depois eles vieram para esse aperfeiçoamento com a gente. Esses 2 não, né? Os 2 meninos, eles estão com a gente, né? Desde o início ali do primeiro toque, a primeira manchete e tudo mais. Legal, é o resultado do trabalho, com certeza. Sim. Falando agora das convocações. É importante para a carreira deles, né, se quiserem seguir carreira como atleta, já ser convocado, como você mesmo falou, para uma sub-16, né? Sim. E continuarem sendo convocados, não é? Sim. Eles fazem uma etapa de treinamentos agora? Como que funciona? Sim, o Murilo e o Gustavo, desde que a gente jogou, né, o sub-13, alguns anos atrás, eles já apresentavam destaque, assim, na equipe, né? E são meninos super dedicados, né, educados, persistente ali na prática, porque até a gente comentou, né, em outros momentos ali na divulgação da convocação deles, que eles são, né, que a gente fala do sítio, né, do distrito. Então, poderia isso ser um fator complicador, né? São a primos, distância, né? são primos, são vizinhos. Olha só e aí, legal. poderia ser mais difícil, né? Porque a gente sabe que a distância é difícil, né? Ainda mais sempre adolescentes, né? Então, assim, eles sempre tiveram o apoio da família, então a gente tinha um cuidado também e tem um cuidado muito grande na formação dos horários dos nossos treinos, né? Quando a gente percebe que a gente tem, porque eles não são os únicos, a gente tem outros atletas também que são do sítio, quando a gente percebe, a gente tenta cuidar do horário para não perder esse atleta. Fazer uma adaptação, né? Porque a nossa intenção é atender a todos, né? Dentro, claro, da seletiva, dentro do nível técnico, né? Que os técnicos avaliam, a nossa intenção é atender Cascavel como um todo, né? Seja aqui, né, da região central, os bairros, ou até mesmo quem está morando no distrito, como é o caso deles. Legal. E com relação às seletivas este ano, começa agora? Joga na sequência? Sim. Eu até esqueci de responder anteriormente que você comentou também sobre a seletiva deles, né? Então, eles irão agora para São José, eles farão, né, uma semana de treinamento, então, são por etapas, né? Então, agora é uma convocação de um número maior de atletas,
depois, né, os técnicos ali, a comissão técnica diminui esse grupo e faz uma outra convocação e depois uma terceira que é a definitiva, onde vai para o Campeonato Brasileiro. E isso vai depender deles, vai, né? Só depende deles, né? depende, claro, assim, da opinião também da comissão técnica em relação à formação, né, da equipe, pela característica que eles apresentam, mas com certeza depende do desempenho deles. Mas como experiência para eles, mesmo não passando... Caso eles não passem, para a gente já é já é uma vitória, que nem comentei bem, né, bem valiosa pelo fato da gente ter conquistado essa primeira porta, né, que se abriu, que foi a primeira convocação. Sim, e numa próxima você já pode lapidar melhor, ou se no caso de precisar, né? E se torna um espelho, né, para os próximos meninos aí, que são os 2011, 2012, as meninas, né, que elas possam também estar pensando em umas convocações mais antecipadas, Legal. né? E falando pega uma experiência mais isso. Maior, né? E falando inclusive nas meninas, né? Nós temos então a partir, né, da semana que vem a segunda etapa, né, da seletiva do feminino. Então foi colocado ali no nosso Instagram, né, Vôlei Clube Cascavel, quais são os dias, os horários certinho, e está acontecendo a segunda etapa. Nós, né, no masculino já foi diferente, né? Nós, na equipe do masculino, foi finalizada a segunda etapa em dezembro. Agora, em janeiro, já voltaram aos treinamentos com alguns atletas, né? Pensando principalmente nessa situação da convocação. E aí, já em fevereiro, já iniciam os treinamentos, né? Com toda a equipe aí remanejada, né? Porque a gente sempre, de um ano para o outro, a gente acaba tendo alteração por conta das idades, da né? seletiva. Né? A categoria. Essas seletivas são realizadas com as meninas ou meninos que fazem parte das escolinhas, ou podem vir... por exemplo, atletas que têm interesse de outros municípios? Pode, a gente organiza das duas formas, né? Já teve momentos que a gente organizou até separado, por exemplo, porque teve, se eu não me engano, 2 anos atrás, né? Até a gente comentou aqui nas entrevistas que a gente levou um susto quando a gente fez uma seletiva, né? Logo ali o retorno da pandemia, e tivemos mais de 500 atendimentos. Então, aquilo para nós nos preocupou até no sentido, assim, de ter qualidade na avaliação. Então, a gente mudou um pouco a estratégia. Claro que é lindo de ver aquela quantidade de pessoas, mas a gente fracionou essa quantidade. Então, nós fracionamos em grupos só de Cascavel, grupos de fora, feminino um horário, feminino outro espaço ou outro horário. Então, a gente continua atendendo essa mesma quantidade, até mais, só que agora em horários mais divididos, para que a gente possa ter... fazer um Isso, e daí a gente fez, né, a primeira fase, a segunda fase, por isso, para dar também mais oportunidades para a comissão técnica também ter mais tranquilidade na hora de avaliar. Então, só repetindo, para as meninas, né, aqui de Cascavel, que quiserem participar da seletiva... Elas, no caso, as meninas, elas foram aprovadas na primeira etapa. E pode falar da idade também, Sim. Até de que ano até que ano? A seletiva agora das meninas continua desde o juvenil, sub-17 e sub-15, tá? Que são as idades previstas que já foram pré-selecionadas. Claro que a gente sabe, né, que, por exemplo, assim, em Cascavel, assim como, né, todo espaço, por exemplo, às vezes tem pessoas que se mudam, né? O pai foi transferido no emprego, né? Ou por algum outro motivo mudou de cidade. Então, até teve agora, né, uma família que me procurou para agendar, né, um teste, porque eles vieram do Acre, olha só, né? Então, legal. assim, eles vieram para cá e querem, né, continuar a prática esportiva do vôlei, e a gente vai agendar uma avaliação. Então, nesses casos, né, quando acontecem essas mudanças, a gente sempre tenta atender, mas o comum mesmo é fazer a seletiva nos horários que a gente disponibiliza. Após essa seletiva, quando que começam daí realmente os treinamentos, o pega? Na verdade começa agora já em fevereiro, porque em fevereiro. assim, março normalmente a gente já faz umas competições assim, preparatórias, mas não tem no calendário ainda nenhuma competição da federação, nem do governo do estado. A partir de abril a gente já tem paranaenses, várias etapas de paranaense em abril, tem jogos escolares no mês de abril. A partir de maio também já começa os jogos escolares fase regional, juventude a partir de junho, aí não para mais. A agenda já começa a ficar cheia aí. Fevereiro e março ainda, né, é um mês ali de treinamento, de preparação, de cuidado, né, e claro que depois as competições elas acabam se intensificando, tanto ali no feminino quanto no masculino.
Voltando um pouquinho, Fran, o balanço teu de 2024 foi um balanço legal, um balanço daqueles que vocês esperavam, foi além da expectativa, com relação até à revelação de talentos, a convocação de atletas, foi dentro daquilo esperado? Na verdade, até nos surpreendeu, né? Porque pela primeira vez nós tivemos um atleta, né, convocado para a seleção brasileira. Claro que se a gente pensar todo sonho, né, de um adolescente, e por que não também de um técnico, né? É revelar atletas, né, a nível nacional. Sim, claro. Né? Mas a gente sabe, né, a gente, enquanto técnico também, a gente tem o sonho, mas a gente tem que ter a visão realista e técnica. Então, a gente sabia das possibilidades, mas às vezes os nossos próprios atletas nos surpreendem, né, com o seu desempenho, né, com a sua dedicação, que às vezes até passa ali dos limites que a gente aguardava. Então, essa convocação que teve, né, do José ano passado foi algo muito positivo para o nosso trabalho, para a família dele, né, para todos que acompanhavam ele, para a iniciação que ele teve lá em Guaraniaçu. Depois nós tivemos também o Paulo, com destaque muito positivo, né, não chegou a ir para um nível de seleção brasileira, mas ele esteve também ganhando títulos individuais, sendo eleito melhor líbero da América Latina, que é na Taça Paraná, melhor líbero, né, do Campeonato Paranaense. No feminino, né, nós tivemos aí a colocação também no feminino adulto, na 3ª colocação. Tivemos algumas conquistas individuais, não a nível de premiações, mas a nível de importância mesmo para a realização do trabalho. Né? Então, acredito assim que 2024 foi muito bom, né? Tanto nos resultados assim coletivos, né? Mas e nos resultados individuais eles foram surpreendentes assim. Então, a gente ficou feliz. E para 2025, expectativa? Então, claro que a expectativa é sempre estar no topo, né? Claro. Sempre no pódio. Mas a gente sabe, né? Quando a gente faz, né, um planejamento estratégico, né? A gente sempre comenta, seja, né, com os nossos superiores ali, né? Que estão à frente do rendimento na secretaria ou com a própria diretoria da associação, com os pais também. Então a gente compartilha e comenta, olha, essa equipe tem esse potencial, essa equipe tem aquele potencial. Claro que nem eu falei, muitas vezes um potencial ele nos surpreende positivamente. Às vezes a gente chega a ter alguma desistência de algum atleta, olha, eu vou trabalhar, não, eu vou estudar, e a gente perde peças importantes. Então, tudo assim, eu falo assim, o esporte, trabalhar com pessoas são surpresas, né? Exato. Então, a gente faz, né, assim, um planejamento, almeja agora para 2025 boas conquistas, né, a nível... Primeiramente, sempre a nível coletivo, porque a gente fala, pensando na equipe, os resultados individuais, eles aparecem também. Então, né, para quem está ali conosco, sabe que a gente sempre pensa, né, primeiro na equipe e depois, né, vindo convocações, né, do Ivan, como veio já 2 vezes, né, dos meninos ou das meninas, para a gente é um prêmio a mais. Isso, é a premiação do trabalho que vem sendo feito. Fran, para se fazer um trabalho como esse que você falou, nas categorias de base, nas seletivas, nas escolinhas, você tem que ter uma estrutura de pessoal. Sim. Né? Como que é a tua estrutura de professores, de monitores, preparadores, tem que ter toda uma estrutura por trás, não é? Sim, então nós, pelo chamamento público, a gente conta com 2 técnicos no masculino e 2 técnicos no feminino. Né? Então, falo no chamamento público porque todo profissional ele precisa também da sua valorização, que é o seu salário, o seu trabalho, né? E aí o que acontece? Mais 2 pessoas é insuficiente para atender todas as categorias, né? Até porque chega em alguns momentos, né, que as competições elas batem, né, as datas. Então alguns momentos os técnicos se dividem, né? E outros momentos a gente conta também, né, com o que a gente consegue de patrocínio, né? Então a gente consegue manter de repente mais um professor, a gente tenta trabalhar em 3 pessoas, né? E sem contar, por exemplo, na associação que nós temos aí as pessoas voluntárias, né? Então eu, enquanto associação, trabalho como voluntária, assim como o Igor, né, a Priscila, e aí nós temos também a parceria, né, com a secretaria ali nos horários que nós estamos, tem um estagiário que também nos auxilia. Também dá uma força. Isso, auxilia nos treinamentos, que é bem importante. Então a gente tem um histórico, né, nos últimos anos também de ter conseguido fazer ex-atletas,
né, se formarem e se tornarem agora, que estão em vários clubes, né, professores, técnicos de voleibol. Então, Legal. isso é muito importante para a continuação do trabalho. E isso começa nesse grupo, trabalhando em várias pessoas, que é o melhor. Deixando de lado o chamamento público, que eu acho que é muito importante, é muito difícil para Cascavel você conseguir patrocínio para esporte, e eu estou falando de uma forma geral, assim, não só no vôlei, mas no handebol. É complicado? Ou o comércio, os empresários cascavelenses têm essa visão de que se investir no esporte, além de importante, você está formando cidadão? Então, eu assim não tinha essa experiência enquanto pessoa assim e profissional de ir atrás de patrocínio antes de estar junto, né, à associação. Então, eu falo assim que depende muito, né? A gente recebe um sim de pessoas que nos abraçam, outros às vezes nem nos recebem, né? Então, assim, mas no geral a gente sabe que a situação financeira também, ela conta, né, para as pessoas. Mas a gente sempre tenta colocar, né? E é até importante você tocar nesse assunto, porque a gente sempre está atrás de apoiadores, de patrocinadores. Então, quem está, né, nos ouvindo, nos vendo aqui, que de repente tem essa vontade de ajudar, porque vai muito além, né, de um retorno midiático, né? Sim, então, ano passado, a gente conseguiu, por meio das nossas redes sociais, né, um retorno muito bom, em torno ali de 1,5 milhões de acessos. Então, para Cascavel é muito alto. Assim, a gente fez, né, toda aquela estatística, né, que não sou eu que faço, mas né, me passam ali. Então, a gente fez a leitura e aquilo é algo muito bom. Então, as empresas que estavam conosco ano passado, elas tiveram, sim, um alcance, uma visibilidade boa. E, claro, que a gente sempre fala que esse trabalho, né, quando você fala em formação de atletas, né? Você fala de formação de pessoas e essas empresas que estão com a gente, elas também estão interessadas na formação de pessoas, não só, né, ali nesse retorno. Então, quem puder, né, nos procurar pelo Instagram, pode ter, né, pessoalmente aí falar, me dá o telefone da Prof. Fran do vôlei, consegue. Com certeza. O Celso, né, e tudo mais. Então, pode nos procurar, porque assim, vai ser bem positivo, a gente está à procura, estamos precisando, porque principalmente nas categorias de base, né, a gente conta com esse patrocínio ou a gente faz ações, né, que já chegou a fazer rifa, pizza, mas a gente precisa desse apoio. Se tiver uma folguinha, legal, Nossa, né? Perfeito, a gente precisa desse apoio, assim, para uniforme, para alimentação, né? Então, isso nos ajuda bastante. Legal, porque às vezes os empresários acham que seria muito investir, vou ter que investir muita grana. Não é assim. Se você investir uma quantia, não precisa ser uma quantia enorme, mas várias empresas investindo um pouquinho ajuda, né? Isso aí não resolve o problema, mas com certeza vai dar uma folga legal para fazer um trabalho bom, né? Isso, é claro. Se a gente fosse pensar, que nem eu falei antes, né, ali numa equipe de alto rendimento, né, viagens aéreas, né, tudo. Então, claro que aí eu nem sei quantificar, mas seriam valores bem altos, assim, né? Agora, para nós, não. Claro que a gente movimenta, né, dinheiro ali, mas se dividir, né, em vários ali, fica menos até para aqueles que nos apoiam, porque daí esse apoio, na verdade, ele acontece entre os próprios pais, né? Então, a gente faz, né, as ações para que os atletas possam participar dessas competições. Legal. Fran, mais alguma coisa que você queira deixar aqui para a gente, que nós não temos tocado no assunto? Eu acredito que foi muito boa a conversa, né? A gente conseguiu abordar vários assuntos, né? Então, agradeço a atenção de todos, né? Espero aí que 2025, né, seja melhor ainda. Nosso vôlei seja vencedor, não só dentro de quadra, mas também fora de quadra. Que a gente possa, né, em outros momentos, tanto eu quanto os demais professores, né, vir aqui compartilhar sempre, né, notícias boas, que é o que a gente precisa, e contar muita coisa boa dentro do nosso trabalho. Legal, Fran, obrigado. O vôlei sempre teve, sempre tem e sempre terá portas abertas aqui, com certeza, no Preto no Branco, no nosso podcast de Olho no Esporte. Agradeço a Franciele por ter atendido e gentilmente vindo aqui para dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre o nosso vôlei cascavelense, que vai muito bem, obrigado, e pode ir melhor se você, empresário, entrar em contato com a Fran ou com alguém do clube lá e falar, ó, eu quero
patrocinar, eu quero ajudar o vôlei de Cascavel. Espero que você faça isso, não é, Fran? Opa, vamos lá. E será sempre bem-vindo, tá bom? Fran, você também será sempre bem-vindo aqui. Muito a hora bom. que quiser pode chegar. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Sempre um prazer vir aqui e contar mais um pouco da nossa história e do nosso trabalho. Legal, Fran, a gente vai para o intervalo e já volta, e depois do intervalo nós vamos falar de automobilismo, tá bom? Falar sobre o nosso campeonato regional de marcas que volta a ser disputado 5 anos depois. Nós temos aqui o Orley Silva, ele é da direção do Automóvel Clube de Cascavel. Orley, tudo bem com você? Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido, o nosso convite, e vir aqui para falar um pouquinho sobre a volta do regional, aí, sobre o nosso autódromo, sobre Cascavel de Ouro, todos os acontecimentos aí do Automóvel Clube, inclusive com a eleição agora na sexta-feira, né? Boa noite, grande amigo Celso Romanquive. Obrigado você por ceder esse espaço para que a gente possa falar do esporte a motor, que a gente faz com muito carinho. E você já falou aí da nossa eleição, né? 31 agora temos ali. Temos chapa única até o momento, né? Massaro, Massoni, Orley, Tavares, Miazava, Ângelo Jombelli, Roberto Fipich, entre outros nomes ali Roger, que estão envolvidos conosco ali. Aqueles abnegados do automobilismo cascavelense que somos em 14, mas poucos trabalham, essa é a verdade. Mas enfim, precisa ter os 14, está lá. Nosso presidente, o Massaro, vem fazendo um trabalho brilhante. Eu já falo, quando nós começamos lá atrás, em 2017, 2018 a 2022, se não me falha a memória, eu fui presidente. E o Massaro começou um trabalho de restaurar a Cascavel de Ouro. E hoje está aí, é uma categoria, explodiu, né, essa prova, né, não categoria, né, Cascavel de Ouro. Hoje vem os melhores pilotos do Brasil, estão aí participando. É uma prova única, né? É uma prova única, né? E legal esse estilo de se fazer por tempo de duração, né? Sim, é tradição, né? A Cascavel de Ouro, ela sempre foi uma prova de longa duração, né? Então, assim, é onde testa o carro, testa o piloto e diversos regulamentos que são ali para poder você... E são várias categorias dentro de uma corrida só. São várias dentro de uma só. E o que mais deu trabalho ali foi chegar num regulamento para que vários carros de várias marcas andassem ali dentro do mesmo segundo. Então, ali é um trabalho que foi muito bem feito. Hoje ela está consolidada. Para 2025 aí teremos novidades, né? De repente aí estamos pensando em a semana do esporte motor. Então provavelmente a gente tem ali de segunda a domingo ali teremos eventos no autódromo na semana Cascavel de Ouro. E voltando a falar do nosso regional, ficamos aí 4, 5 anos sem acontecer. Passamos aí infelizmente aí tudo que a gente passou, essa fase do Covid, né? Da pandemia, então, assim, a da pandemia, isso também ajudou a enfraquecer. Afastou um pouco. Afastou bastante. E o dinheiro sumiu. Então, agora começamos aí, semana retrasada, já um trabalho. Sentamos, conversamos. Vamos fazer. Estamos trabalhando. Já temos aí pilotos de Curitiba, pilotos de Londrina, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Toledo. Legal, e estamos correndo atrás. A novidade é a categoria Força Livre,
que quem pode mais chora menos. Então temos muitos Gol, Passat, Voyage, carros antigos da própria Stock Car que estão parados aí, e pilotos já deram ok que vão vir novamente andar no Zilmar Belks. É uma boa novidade, não é? Para chamar a atenção da galera. Ah, né? Com certeza, né? E o que chamou a atenção dos pilotos é que nós faremos sempre na sexta-feira, das 14 às 22 horas, treinos, e no sábado nós faremos a tomada de tempo, 2 provas à tarde, né, durante o dia, e 2 provas noturnas. Então essas provas noturnas tá chamando a atenção aí de muito piloto que está parado e com certeza vai voltar a brincar com nós aí. Legal, porque você falou aí que são pilotos aí de Francisco Beltrão, Toledo, Dois Vizinhos, todos eles já estão com o pezinho que é um leque para vir para Cascavel. Ah, sem dúvida, né? Hoje ainda eu recebi ligação de piloto de Guarapuava também. Olha só, que legal. Né? Pilotos lá em Guarapuava querem vir andar aqui, Santa Catarina, de outros estados, pilotos do Paraguai. Então é voltar a ser o que era o Cascavel há anos atrás, que realmente aqui é o berço do automobilismo. E com isso também nós estamos procurando trazer pilotos jovens, pilotos saindo do kart, que possam vir andar no nosso regional de marcas, e com a passagem aqui, amanhã ou depois, pode abrir as portas para ele ir para um brasileiro de marcas, ir para um turismo nacional, para uma EBR, para uma Stock Car e para outras categorias, até mesmo uma Fórmula Truck, uma Copa Truck, né? Porque é uma categoria que dá experiência para o piloto, né? O piloto, por exemplo, que nunca correu, que está vindo, como você mesmo colocou, do kart, por exemplo, ele senta no carro, lógico que é uma grande diferença do kart para um carro de corrida. Ali ele vai pegar uma boa experiência. Com certeza, né? Porque falando-se categoria turismo, né? O que é turismo? Encaixa tudo, né? Dali sai o piloto para uma Stock, sai o piloto para uma Porsche, sai o piloto para uma Truck. Né? Agora, se ele quer seguir uma categoria correr de Fórmula, aí, infelizmente, nesse momento, nós não temos nada a oferecer aqui. Ainda não tem. Caminho é São Paulo. Ainda não temos. Ainda não tem. Orley, qual que é a expectativa de participação? Tem mais ou menos um número já em mente do grid de largada? Ou ainda não tem ideia de quantos participarão nesta primeira etapa? Então, nesta primeira etapa, nós pensamos Só lembrando que a primeira etapa vai ser dias 21 e 22 de fevereiro agora, né? Portões abertos, aquele que quer ir lá assistir terá a oportunidade, não será cobrado nada. E para entrar na área de box, aí nós faremos alguma coisa para ajudar também. 2 litros de leite, vamos ainda estudar. Então, esse campeonato, com a volta dele, nós já pensamos na verdade, serão 5 categorias. Nós esperamos dentro das 5 categorias de 30 a 40 carros. É um grid grande. Nós temos classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 e temos a força livre. Então, o que nós estamos trazendo? Pilotos que querem andar nas categorias nacional, é o mesmo regulamento de uma categoria nacional hoje, e pilotos que querem andar numa categoria chamada Gold, é o mesmo regulamento da categoria Gold. Então são motores 1.6 e motores 2.0. Legal. Orley, falando agora do nosso autódromo, falando ainda sobre o regional de marcas, o Orley já autorizou aqui a gente a fazer o sorteio de 10 ingressos, né? Isso, correto. 10 ingressos de área de boxe. Olha aí, 10 ingressos de área de boxe, a gente vai fazer pelo Instagram, você vai receber aí, a gente vai colocar as instruções, então fazendo aí até o dia 21 e 22, fazendo o sorteio desses 10 ingressos de boxe para a primeira etapa do Regional de Marcas, com um grid aí, expectativa de mais de 30 carros. Vai ser muito pega, hein? Vamos trabalhar para que esse número aumente. Legal. Orley, falando agora em Autódromo Cascavelense, como que está hoje a estrutura do nosso Autódromo Zilmar Belks? Hoje é um prazer falar do Autódromo Zilmar Belks de Cascavel. Passamos ali por alguns momentos bem difíceis mesmo. Eu já falo lá de 2001, 2002 até 2012. Nós ficamos por alguns anos sem campeonatos nacionais na cidade. Aí em 2012, o ex-prefeito Edgar Bueno fez ali a construção dos boxes novos, deu uma reestruturada boa na pista, voltamos a receber, tanto que foi inaugurado 18 de julho de 2000, não foi nem reinaugurado, até hoje na verdade esse autódromo. É verdade, né? Sim. 18 de julho de 2012, com a extinta Fórmula Truck, que voltou agora
nas mãos de um outro presidente aí. Então, de 2012 teve tudo aquilo ali, o autódromo maravilha, voltou a receber grandes categorias. Aí passamos por momentos bem difíceis. Aí finalmente agora, o ex-prefeito também, Leonardo Paranhos, né, com um grupo, conversando e sempre o Automóvel Clube interagindo ali também, né, resolveu, fez um asfalto novo, né, ficou bom demais. Hoje, para moto velocidade, nós temos o melhor asfalto do Brasil hoje, isso palavra de pilotos. E aí agora, finalmente, aí, ele fez a cobertura da área de boxe. Então hoje falta pouca coisa. Semana passada eu estava com o engenheiro Sandro da CESOP, né? Ele tem ideias, tem projetos maravilhosos para o autódromo, quer ampliar a área de banheiros, construir a torre, construir algumas salas para os diretores dos eventos, para a organização do evento ter mais conforto lá dentro. Mas eu falo, hoje nós temos disparado o terceiro melhor autódromo do Brasil em termos de pista e de estrutura. O autódromo está maravilhoso, ele está apto para receber qualquer categoria. Ele é um autódromo, hoje ele é um autódromo rápido e seguro. Temos ali excelentes áreas de escape. E sem contar agora que está uma equipe brilhante lá dentro, né? O Horacildo Tavares, né? O incansável, né? Eu chamo ele de nono, né? Mas olha, o velhinho trabalha, né? Tá lá o Anderson. Ele faz um trabalho bem feito. Não, maravilhoso. Parabéns, Horacildo. Parabéns ao engenheiro Sandro, e toda né? a equipe dele que ajuda e colabora. E agora entrando em um novo secretário de esporte, não podemos deixar de falar também, né? A gente estava conversando até com a Fran do Vôlei, falando sobre, né, os projetos do Suco. Aí a gente torce também para que o Suco, que gosta de esporte e de todos os esportes, né, faça um belo trabalho. Com certeza. E o Automóvel Clube está lá para somar com o secretário. Novo diretor da FEMEC aí também, Lázaro, né? Gente da melhor qualidade, a gente andou conversando aí. E uma família boa, vamos somar e vamos cada vez mais buscar novos eventos e fazer desse autódromo, que a gente já vem fazendo há muito tempo, que é a principal indústria do turismo de Cascavel. Esse ponto que eu ia tocar. Muita gente às vezes fala, mais corrida, mais corrida. A corrida, você mobiliza a cidade uma semana antes e uma semana depois. Hotéis, restaurantes. Mais. Dependendo da categoria. Dependendo do evento, 30 dias movimenta 30 dias. Eu tenho estudos lá de trás, quando eu era presidente. Uma Stock Car em 2019, ela deixava de 3,5 a 4 milhões e meio de dinheiro na cidade. Por quê? Hotéis, bares, restaurantes, taxista, mão de obra, pessoas que são... Assim, todas as categorias são. Contratam mão de obras aqui, desde uma pessoa que vai lá, trabalha na sinalização, um garçom, segurança... em torno aí, um evento grande, em torno de 700 pessoas locais que é contratado. Então, traz dinheiro para a cidade e eleva o nome do município para o mundo, né? Cascavel hoje é reconhecida mundialmente por causa do nosso autódromo, né? Exatamente. Estou vendo você que está com o boné do Moto 1000 GP aí, Orley, quando que acontece? Então, nós temos agora, abrindo o nosso calendário da Moto Velocidade aqui em Cascavel, não é o Moto 1000 GP, é um evento da Yamaha, né? O Campeonato Pan-Americano de Moto Velocidade feminino. Então é uma novidade. Olha, que legal. É a primeira vez que acontece isso no Brasil. Conseguimos, com o Alan Douglas, trazer esse evento para Cascavel. E vem aí pilotos, né? Mulheres de meninas de 10 países. Olha, nós que estamos legal. esperando. Quando vai aqui acontecer agora? Esse evento acontece agora 15 e 16 de fevereiro. Interessante, porque são pilotos mulheres ou pilotas? Pilotos, né? Pilotos mulheres, né? De 10 do nosso continente aí. Então tá vindo muita gente aí do Chile, do Paraguai, do Uruguai, Venezuela, né? De outros países, né? Então isso vai fomentar bastante a cidade. Teremos ali 2 dias de grandes espetáculos também, além da competição. Está vindo para cá, trazendo um curso de moto velocidade para cá. O Leandro Melo, que hoje é um dos pilotos mais experientes do Brasil, né? 99% dos motociclistas sabem quem é Leandro Melo. Então ele está vindo junto para cá para abrilhantar esse grande evento. Definido o calendário do autódromo de Cascavel para esse ano, Fórmula Truck, Stock Car, ou ainda não tem datas definidas? Orley? Então, na conversa com o Sandro a semana passada, para você ter ideia,
Da semana passada até dezembro, para você ter um sábado ou um domingo livre, não tem. O calendário está todos ocupado, né? Vale ressaltar aqui que depois que fechou o Autódromo de Curitiba, nós somos o principal hoje no Paraná, né? Então, esse ano está aqui Fórmula Truck, Copa Truck, Stock Car, NASCAR, Turismo Nacional, MBR e todas as categorias. Só aí já deu 6, 7 finais de semana. Só aí já deu HB20. Né? Então, hoje nós estamos aí com o calendário fechado já para embora seja a CESOP que cuida disso hoje, nós só questão de uma grade, um caderno de encargos, a gente fica sabendo de tudo, porque tem que ter o aval do Automóvel Clube, né? Mas assim, calendário fechado, coisas boas vindo para Cascavel. Beleza, Orley, mais alguma coisa que você queira falar sobre o Regional de Marcas aí? Eu quero que os pilotos, aqueles aposentados, eu vou falar aqui, ó, Lúcio Seidel, pode falar o nome, Ingmar Biberg, entre todos aí, o Xuxo, né? Os preparadores Ferrari, Muriel, os Ferrari de Toledo, o Cesarotto. Vamos lá, pessoal, traz os pilotos para a pista, tá aí a oportunidade, vamos fazer esse autódromo nosso voltar a brilhar o nosso regional aí. Legal, Orley, obrigado pela tua participação, obrigado por ter aceito o convite da gente de ter vindo aí. Mais uma vez, obrigado, Celso, por deixar esse espaço aí sempre para nós, que gostamos e procuramos fazer o melhor para o esporte motor e sem olhar no nosso umbigo, né? Olhando na cidade, pelo o retorno que traz e o quanto fica bonito aquele autódromo cheio de carros no grid. Legal, nós conversamos com o Orley, falou um pouquinho de tudo aqui, lembrando que tem eleição agora sexta-feira, chapa única, vai dar tudo certo. Sexta-feira vai ser onde a eleição? Lá no autódromo mesmo. Lá. Que horas? A partir das 19 horas. Legal, 19 horas então, eleição do Automóvel Clube com o Massoni. O Dr. Edson Massaro, presidente. O Juraci Massoni, vice-presidente. Continuamos a chapa do jeito que está. Legal. E você também lá como diretor financeiro hoje, né? Não, estou lá como primeiro secretário. Primeiro secretário. Diretor financeiro é bom ou não? Não, para mim não serve não. Não sei cuidar nem do meu, não vou cuidar dos outros. Tá bom, Orley, obrigado. A gente fica por aqui com o podcast de Olho no Esporte, desejando a você uma ótima semana, uma feliz semana, que Deus abençoe você e toda a sua família. A gente volta na próxima segunda-feira, hein? Sempre falando em nome do Grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e transportadora, atendendo bem para atender sempre. Grande abraço, tchau, tchau, até lá.